Apague a luz. Respire fundo. Imagine um brilho denso, negro e espesso atravessando mapas, serpenteia por vales e desertos, sobe por plataformas como árvores de ferro, banha cidades e portos, preenche cofres e salas de reunião. Esse brilho tem cheiro, um odor pesado de betume e querosene, uma lembrança do mar e do feno queimado. Esse brilho mudou o ritmo do mundo. Esta é a história do petróleo. O ouro negro que prometeu aquecer lares, mover máquinas e criar riqueza, e que aos poucos aprendeu a cobrar o preço da própria promessa.
Porque esse líquido bruto, direto do subsolo, precisava se transformar para valer, separar frações, extrair o querosene para a iluminação, produzir lubrificantes para máquinas que giravam nas fábricas. O petróleo, até então local e misterioso, aprendeu a se tornar produto. Microhistória. John, o perfurador de Titusville. John era um homem magro, com as mãos cobertas de cortes finos. Não sonhava com impérios, sonhava com o suficiente para alimentar a família. Quando o poço começou a dar, ele viu a aldeia crescer. Casas de madeira ergueram-se com pressa, tavernas encheram-se de gente que contava histórias de riqueza fácil. John levou para casa um barril de óleo que venderia na cidade próxima, e naquela noite sua família teve luz melhor do que havia conhecido. Mas houve também a sujeira, águas enegrecidas, poças que atraíam mosquitos, e alguns meses depois, disputas por quem tinha direito às terras e ao fluxo. A transformação trouxe melhorias e atritos em igual medida. Do que surgiu em Titusville para o que se tornaria um sistema global, o caminho foi rápido e, ao mesmo tempo, sinuoso. A demanda por iluminação tornou-se demanda por movimento. O motor de combustão interna, que no início parecia uma curiosidade de laboratório, mostrou-se a chave para uma nova era. Carros, tratores, navios, aviões, todas essas máquinas precisavam de fluidos que o petróleo oferecia com abundância e densidade energética. Para alimentar essa demanda, empresas se multiplicaram. Algumas eram pequenos negócios, outras ambições gigantescas. Uma das histórias mais importantes dessa fase é a da consolidação corporativa. No fim do século XIX, gigantes começaram a emergir, conglomerados que integravam desde a perfuração até a venda final, passando por dutos, navios-tanque, depósitos e refinarias. Entre esses nomes, um se destacou pelo poder e pelo método, a Standard Oil. John D. Rockefeller, seu principal fundador, era um homem de visão administrativa quase obsessiva. Com estratégias de integração vertical, controlar poços, refino, transporte e distribuição, a Standard Oil conseguiu reduzir custos, definir preços e, com isso, esquecer a lógica fragmentada do mercado que predominou por séculos. Não se trata de um conto de vilania simplista. Há nas manobras da Standard Oil uma combinação de engenharia financeira, lógica empresarial e uma boa dose de aproveitamento das regras ainda imaturas de um mercado em construção. A empresa fez acordos com ferrovias para transportar seu óleo por tarifas mais baixas, comprou concorrentes ou sufocou com preços predatórios, desenvolveu infraestrutura própria de armazenamento e distribuição. O resultado foi uma concentração de poder econômico que alarmou os setores públicos e concorrentes. O Estado norte-americano reagiria décadas depois com legislações antitrust, mas o trauma de uma única empresa capaz de controlar vastas fatias do abastecimento já havia deixado marcas. Microhistória. Eleanor, atendente na bomba da esquina. Nos primeiros anos do século XX, Eleanor servia mulheres e homens que paravam para abastecer carruagens e depois pequenos automóveis. Ela anotava na caderneta os pagamentos e ouvia conversas sobre viagens, fábricas e eleições. Para ela, o surgimento das bombas mudou a paisagem. Onde antes havia estábulo, havia agora um posto. O salário dela aumentou, mas a vizinhança perdeu padarias e gente que não sabia se adaptar ao novo comércio. Eleanor pensava que aquele líquido preto fazia a vida andar, e em muitos sentidos tinha razão. Mas também lembrava dos dias em que o preço do barril variava tanto que o patrão reclamava e diminuía horas de trabalho. Pequenas vidas se dobravam às oscilações de um mercado que parecia distante e, de repente, ditava o pulso da cidade. Enquanto o setor privado fazia suas coreografias de poder, estados e impérios também começaram a perceber o valor estratégico do petróleo. Antes, a balança do poder internacional pendia pela produção de metais, pelo acesso a rotas marítimas ou pelo domínio de colônias. A partir da Primeira Guerra Mundial, no entanto, o papel do petróleo tornou-se explícito. Aeronaves, navios e veículos militares consumiam combustíveis que precisavam ser garantidos. A logística da guerra mostrou que quem controlava o fluxo de petróleo tinha vantagem tática e geopolítica. Na Grã-Bretanha, por exemplo, houve movimento formal para assegurar fontes de petróleo. A Royal Navy, que até então dependia do carvão, começou a migrar para o óleo combustível, muito mais eficiente para certas máquinas. Isso levou a negociações e investimentos em áreas que hoje chamamos de Oriente Médio. Empresas surgiam com conivência do Estado e acordos se firmavam entre políticos e empresários num circuito em que interesses estratégicos e comerciais se misturavam.
O século XX nascente começou assim a desenhar um mapa em que poços e plataformas apareciam ao lado de embaixadas e bases. Técnicos e termos que hoje parecem rotineiros receberam definições nessa época. Refinar, separar o bruto em frações úteis, reservas comprovadas, o volume estimado que é economicamente extraível com a tecnologia e condições conhecidas. Integração vertical, a posse dos diferentes elos da cadeia, da extração à distribuição. Conceitos como esses ajudaram a transformar um recurso natural em ativo financeiro, em mercadoria e, consequentemente, em alavanca política. Quando uma reserva é descoberta, não é apenas o solo que se altera, é o jogo de poder sobre a região, a economia local e as expectativas de governo. Microhistória. Mahmud, negociante de Basra. Nos primeiros anos do século XX, Mahmud vendia têxteis e fazia negócios nas margens do Golfo Pérsico. A descoberta nas proximidades mudou tudo. De repente, havia estrangeiros com instrumentos que pareciam mágicos, sismógrafos, motores e contratos grandes o suficiente para comprar cidades inteiras. Mahmud viu sua cidade crescer, estradas serem abertas, mas também viu parentes perderem terras, receberem ofertas que não compreendiam. Havia riqueza nova e uma sensação de que alguém de fora decidia os rumos. Mahmud aprendeu a contar o dinheiro que passava pelas mãos e a perguntar, com cautela, quem realmente lucraria com aqueles rios de óleo. Com o crescimento da produção e a internacionalização do mercado, novas práticas financeiras se solidificaram. Grandes empresas passaram a negociar contratos com governos, a tomar empréstimos e a participar de concessões, acordos que definiam quem poderia explorar que área, por quanto tempo e em que condições. A competição econômica logo se entrelaçou com diplomacia e estratégia militar. Estados viam no controle de campos petrolíferos um ativo de segurança. Empresas viam neles fluxo de lucro. Era um casamento pragmático, celebrado nos salões de Londres, Paris, Washington e em capitais regionais, com termos que nem sempre foram transparentes aos habitantes locais. Há por trás das páginas dos tratados e contratos uma outra história, a dos trabalhadores nas plataformas e nos campos, dos pescadores que viam o mar sujar-se, dos camponeses cujas colheitas foram afetadas. A extração trouxe riqueza concentrada em mãos relativamente poucas e custo social espalhado e profundo. Terra que antes era cultivada virou campo industrial, rios que irrigavam plantações receberam resíduos, comunidades inteiras mudaram o ritmo de sua vida por causa de decisões tomadas em escritórios distantes. A tecnologia também avançou, perfurações mais profundas, sísmica para mapear camadas, dutos que cruzavam desertos. Novas ferramentas permitiam acessar reservas antes inimagináveis, e com a expansão vieram também as formas de contratar mão de obra, muitas vezes importada, em regime de promessas e contratos que criavam bolsões de trabalhadores temporários, sem vínculo com a vida local. Isso gerou tensões sociais que se somaram às mudanças ambientais e econômicas. No interior dos países produtores, governos foram confrontados com um dilema complexo. Como regular um recurso cujo valor poderia transformar orçamentos nacionais de forma abrupta? Alguns optaram por concessões generosas a empresas estrangeiras, em troca de investimentos e infraestrutura. Outros começaram a perceber que o recurso, se administrado pelo Estado, poderia servir como base para desenvolvimento próprio. Essa tensão entre concessão e controle público é uma das linhas centrais da história do petróleo no século XX. Microhistória. Rosa, professora de uma cidade portuária. Rosa lembrava-se de antes, turmas pequenas, festas modestas, atmosfera de comunidade. Quando o campo petrolífero próximo entrou em produção, a prefeitura recebeu dinheiro para asfalto e para prédios públicos. No papel parecia perfeito. Na prática, o salário dos professores foi reajustado, mas veio acompanhado de contratos públicos que beneficiavam empresas ligadas a interesses políticos. Rosa percebia que escolas ganhavam quadros novos, enquanto as comunidades que moravam próximo às instalações sofriam com água contaminada. Para Rosa, o problema não era a água, era a forma como as decisões eram tomadas, às vezes sem debate, às vezes como presente que vinha com cordões atados. Por volta das primeiras décadas do século XX, a narrativa do petróleo tornou-se também narrativa de poder. Empresas que haviam nascido para explorar uma novidade agora moldavam economias e tinham voz nas discussões de Estado. Estados que haviam sido apenas territórios geográficos passaram a ter importância estratégica global. O ouro negro deixava de ser apenas recurso e transformava-se em moeda de influência.
Ainda assim, nesta etapa inicial havia uma crença generalizada em progresso. O petróleo significava iluminação, transporte e obras públicas. Eram décadas em que o otimismo técnico e a fé na modernização dominavam o discurso público. Havia simultaneamente sinais de alerta, poluição visível, conflitos por terras, desigualdade crescente. Mas muitos preferiam olhar para a promessa: estradas, fábricas, emprego. A máquina do desenvolvimento avançava, e com ela as engrenagens de um sistema que começava a mostrar sinais de dependência. Quando olhamos para trás agora, à luz de memórias e arquivos, vemos padrões que se repetem: descoberta, explosão de investimento, concentração de renda, tensões sociais e, eventualmente, reações políticas. A história do petróleo até aqui é também a história de um recurso que ensinou o mundo a depender de algo que não está distribuído igualmente pelo globo. Essa assimetria é uma peça-chave para entender o que viria depois, como a centralidade do petróleo nas vidas nacionais e internacionais criaria dinâmicas de influência, cooperação e conflito que atravessariam o século XX. Mas já nas primeiras décadas do ciclo, sinais de que o poder conferido pelo petróleo podia ser usado como instrumento político começaram a aparecer. Estados que administravam grandes receitas petrolíferas passaram a ter alavancas novas para articular relações externas: empréstimos bilaterais, investimentos em infraestrutura em outras regiões, contratos militares. Em muitos casos, esses fluxos eram abertos e legítimos, envolviam comércio, investimentos e parcerias que tinham contrapartidas claras. Em outros, relatos históricos e investigações jornalísticas posteriores mostram que havia prebendas e favores que circulavam por canais menos transparentes. É preciso ter cuidado ao interpretar essas ações, a níveis de evidência que variam caso a caso, e nem toda influência é sinônimo de corrupção. Ainda assim, a correlação entre receitas petrolíferas e poder político tornou-se um fato a ser observado com atenção. Neste ponto da narrativa, a cena se amplia. Não há mais apenas perfuradores, donos de postos e parlamentares locais. Aparecem navios-tanque cruzando mares, bolsas de valores precificando o barril, embaixadores conversando sobre concessões e um fluxo constante de capital que faz com que decisões tomadas em conferências de investidores impactem a vida de gerações. A complexidade aumenta. A promessa do petróleo, energia, prosperidade, progresso, começa a mostrar suas ambivalências. Conforme o mundo entrava nas décadas seguintes, um conjunto de forças novas, aumento da frota de automóveis, expansão industrial, guerras mundiais e rivalidades ideológicas, colocaria o petróleo no centro do palco internacional. Empresas que outrora eram simples refinarias tornaram-se corporações globais com capacidade de roubar mercados, ditar preços e influenciar políticas. Governos, ao mesmo tempo, perceberam que a renda obtida com o recurso poderia ser um instrumento de construção interna, mas também uma moeda de relações exteriores. Era o ponto em que o ouro negro, além de bem econômico, transformava-se em variável geopolítica. Mas antes de seguirmos por essas trilhas que conectam petróleo e poder em escala global, vale ainda olhar com cuidado para a fase de consolidação nos próprios países industriais. Nos Estados Unidos e na Europa, debates sobre regulação surgiram. Como impedir práticas que esmagavam concorrentes? Como garantir que o público não ficasse à mercê de monopólios? Leis antitruste e regulamentações emergiram, em uma tentativa de equilibrar o jogo. Contudo, as empresas petrolíferas adaptaram-se, criaram mecanismos legais de proteção, redes de subsidiárias e alianças transnacionais que impediram uma simples contenção. O mercado tornou-se mais sofisticado. As mãos que controlavam os barris aprenderam a mover-se em territórios legais, políticos e diplomáticos para preservar vantagens. E enquanto isso, havia terrenos periféricos sendo reordenados, milhões de hectares transformados por concessões, povos indígenas deslocados, paisagens alteradas. Essa face humana da história é talvez a mais difícil de quantificar, porque se espalha em pequenas tragédias e perdas que não entram em balancetes. Uma pesca arruinada, um poço que contamina um lençol freático, uma aldeia cujo ritmo ancestral é quebrado. São estes relatos que, somados, formam a contracena das grandes narrativas de poder econômico. O brilho negro, portanto, tinha duas faces bem definidas. A face luminosa do progresso, luz em casas, empregos, estradas, e a face sombria da dependência e das desigualdades.
O mundo aprendeu na prática dura e repetida que uma fonte concentrada de energia pode trazer crescimento rápido, mas também pode gerar ferramentas de coerção e canais de riqueza que desviam benefícios de comunidades inteiras. À medida que fechamos este primeiro trecho da viagem, do betume nas margens dos rios à consolidação industrial e corporativa, surge uma pergunta que vai guiar os próximos capítulos. Quando um recurso natural se torna tão central às economias e às estratégias de Estado, quais são as maneiras pelas quais ele é usado para moldar decisões políticas além das fronteiras nacionais? E, crucialmente, como se mede o preço, não em dólares, mas em democracia, em meio ambiente e em vidas humanas? A resposta começa a se formar nas décadas seguintes, quando o petróleo cruza de vez a linha que separa a economia de ferramenta de poder. É ali, nesse encontro entre barril e balcão diplomático, que veremos o ouro negro assumir uma nova função, não apenas abastecer motores, mas financiar políticas, suportar regimes e, por vezes, alimentar conflitos. O que parecia ser um combustível para máquinas, tornou-se combustível para decisões que afetariam, por muito tempo, o destino de nações. O ouro negro atravessou a linha que separa a economia de instrumento de poder. É ali, nesse encontro entre barril e balcão diplomático, que a narrativa se bifurca. De um lado, a estrutura técnica e financeira que transforma líquido em riqueza. Do outro, a política que transforma riqueza em influência. Às vezes responsável, muitas vezes destrutiva. Vamos seguir essa segunda trilha. Se esta viagem noturna pela história está prendendo sua atenção, curta e inscreva-se. Conte nos comentários de onde você escuta esta história. Fica comigo. Há imagens que merecem ser vistas com calma. A Primeira e a Segunda Grandes Guerras mostraram ao mundo, de forma brutal e definitiva, que controlar combustíveis era controlar o campo de batalha. Aviões que cruzavam o céu na Primeira Guerra consumiam querosene. A Segunda Guerra validou em escala industrial a logística do petróleo. Refinarias se tornaram alvos estratégicos. Rotas marítimas foram disputadas com unhas e dentes. E o abastecimento de frotas e forças armadas passou a ditar movimentos diplomáticos. Quem dominava poços, dutos e navios-tanque possuía vantagem tática, e isso forçou estados a traçarem políticas específicas para garantir acesso. Microhistória. Thomas, motorista de caminhão-tanque na costa do Golfo, durante a Segunda Guerra. Thomas via suas entregas escoltadas por navios de guerra. Ele sabia, pela carta que recebeu do governo, que o óleo que carregava podia decidir se um navio chegaria a salvo ou não. Em suas poucas folgas, falava com os colegas sobre famílias que esperavam por cartas e sobre generais que discutiam mapas de reservas. Para Thomas, o petróleo era ao mesmo tempo meio de sustento e sinal de que o mundo havia mudado para sempre. No pós-guerra, o rearranjo geopolítico acentuou a centralidade do Oriente Médio. Impérios em declínio deram lugar a estados recém-independentes. O subsolo revelava-se valioso num continente cujas fronteiras políticas ainda se ajustavam. As empresas ocidentais, que já dominavam tecnologia e capital, tinham interesse em contratos seguros. Os estados produtores buscavam receita e autonomia política. Entre estes dois polos, formaram-se arranjos complexos, concessões, parcerias e, em alguns casos, tensões que desembocariam em nacionalizações. Um exemplo marcante e historicamente documentado é o Irã nos anos 1950. Em 1951, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh nacionalizou a indústria petrolífera iraniana, antes controlada por interesses estrangeiros. 2 anos depois, em 1953, um golpe que derrubou Mossadegh tomou lugar, e documentos desclassificados, bem como estudos acadêmicos, indicam o envolvimento da CIA e do Serviço Secreto Britânico na operação, para remover o primeiro-ministro e reinstalar monarquias mais alinhadas a interesses ocidentais. Nível de evidência alto. Essa sequência, nacionalização, reação e intervenção, anteciparia um padrão repetido em outras geografias. Quando os recursos tornam-se fonte de renda nacional e de autonomia, atores externos com interesses em jogo nem sempre observam a distância. Da mesma época em diante, outra aliança se consolidou, a relação entre Estados Unidos e a família real da Arábia Saudita. O encontro histórico entre Franklin D. Roosevelt e Ibn Saud a bordo do USS Quincy em 1945 é muitas vezes citado como início de um entendimento prático entre segurança e petróleo, um pacto tácito de proteção mútua que daria forma à política do pós-guerra. Nível de evidência alto. Com o tempo, esse tipo de arranjo teria implicações profundas, garantias militares, venda de armamentos, acordos de cooperação técnica e um fluxo financeiro que aproximava governos e empresas em transações nem sempre transparentes. Microhistória.
Faisal, jovem oficial na recém-formada Força Aérea Saudita, almejava modernizar sua esquadra. Nos anos 1950 e 1960, treinamentos, peças sobressalentes e aviões chegavam em troca de contratos e lealdades. Faisal via os hangares crescendo, e com eles, o peso das decisões que vinham de longe. Compras de tecnologia, assessorias técnicas, noites de reuniões em que o preço do petróleo e as garantias de segurança internacional ficavam lado a lado. Nos anos 1950 e 1960, também se estabeleceu o papel das empresas em articular entre nações. Concessões e contratos determinavam quem extrairia e em que condições. Em alguns casos, estados produtores perceberam que as receitas poderiam ser canalizadas para desenvolvimento nacional. Em outros, o que se seguiu foi desigual: investimentos em infraestrutura seletiva, concentração de renda e dependência de exportações de um único bem. Era a gênese daquilo que mais tarde ganharia nome: a maldição dos recursos. À medida que as décadas se sucediam, surgiram instituições que alterariam profundamente o equilíbrio de poder entre produtores e consumidores. Em 1960, com a formação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, estados produtores começaram a coordenar políticas de produção. A organização nasceu em Bagdá, sob a influência de países como Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, com o objetivo declarado de defender os interesses dos exportadores frente às grandes empresas transnacionais e aos compradores. A OPEP mudaria as regras do jogo. Pela primeira vez, produtores tinham um fórum coletivo para negociar produção e preços em escala internacional. A virada mais dramática veio em 1973. Em um contexto de guerra no Oriente Médio, a Guerra do Yom Kippur, vários membros árabes da OPEP anunciaram um embargo contra países que apoiassem Israel. O resultado imediato foi um choque de oferta. O preço do barril disparou, as economias importadoras sofreram inflação e racionamento, e o mundo descobriu que a dependência energética tinha um custo geopolítico direto. Esse episódio, conhecido como a Crise do Petróleo de 1973, é um marco histórico bem documentado, nível de evidência alto. Ele não só mudou os preços, mudou a percepção estratégica. O petróleo deixou de ser apenas mercadoria para ser ferramenta de pressão e instrumento diplomático. Microhistória. A Mina, dona de mercearia em Lisboa, sentiu as consequências do aumento de preços nas prateleiras e nas pessoas que não podiam mais encher o tanque do automóvel. À noite, ela contava aos filhos que antes não se imaginava a vida com filas de espera por combustível. Pequenos estabelecimentos, transportes públicos e famílias comuns tornaram-se visíveis vítimas de decisões tomadas por atores muitos quilômetros distante. Daquele ponto em diante, o termo petrodólar entrou nas discussões econômicas. As receitas imediatas das exportações petrolíferas, especialmente após os grandes choques de preço, produziram um fluxo enorme de divisas para os países produtores. Parte desse capital foi reinvestido domesticamente. Outra parte circulou no sistema financeiro internacional. Bancos ocidentais passaram a receber depósitos massivos de países do Golfo, que buscavam segurança e maneiras de empregar seus excedentes. Esse movimento ficou conhecido como reciclagem de petrodólares e teve efeitos diretos sobre crédito, investimentos e políticas macroeconômicas globais. A centralidade do petróleo transformou também as formas de poder interno. Em muitos estados produtores, as receitas permitiram aos governos financiar grandes máquinas burocráticas, comprar apoio político e manter aparatos de segurança. Nem sempre isso significou prosperidade distribuída. Em diversos casos, grandes obras públicas conviviam com bolsões de pobreza, e a administração das receitas do petróleo virava frágil terreno para corrupção e clientelismo. A expressão maldição dos recursos procurou sintetizar esse fenômeno. Riqueza abundante em recursos, muitas vezes correlacionada com crescimento econômico fraco, instituições frágeis e conflito social. Exemplos existem em várias partes do globo. Na Nigéria, o delta do Níger transformou-se desde meados do século XX em campo de produção intensiva. Empresas internacionais operaram durante décadas e, paralelamente, comunidades locais sofreram com derramamentos, degradação ambiental e expropriação de terras. Relatórios de organizações de direitos humanos e investigações jornalísticas documentam poluição de rios, perda de pesca e tensões que levaram à violência e ações armadas por grupos locais, e que, por sua vez, alimentaram repressão estatal e ciclos de insegurança. Nível de evidência alto em relação a impactos ambientais e conflitos. Esse é um caso clássico de como a receita do petróleo nem sempre se traduz em bem-estar local. Microhistória. Sade, pescadora no delta do Níger, olhava para redes enegrecidas e peixes cada vez mais raros. Ela lembrava das histórias da mãe sobre baías cheias e festas de pesca.
Quando o poço de petróleo mais próximo começou a operar, chegaram empregos e dinheiro para alguns, e fumaça, ruído e cheiro de óleo para todos. Saad ganhou um curso de curta duração prometido pela petroleira. O curso não pagou contas quando a pesca declinou. Ela aprendeu a contar perdas e a questionar quem realmente se beneficiava. Na América Latina, a história do petróleo teve trajetórias variadas. No México, a nacionalização do setor petrolífero em 1938, com a criação da Pemex, é marco de soberania energética. Nível de evidência alto. Na Venezuela, nacionalizações ao longo do século XX levaram à formação da PDVSA, a empresa estatal que se tornou nas décadas seguintes epicentro de disputas políticas e fonte de grande parte da receita estatal. Nos anos 2000, políticas de redistribuição baseadas em receitas do petróleo geraram mudanças sociais substanciais. Simultaneamente, críticos apontaram fragilidades institucionais e práticas que concentraram poder e reduziram transparência. Desse processo emergiu uma lição. Políticas públicas sustentadas por recursos voláteis precisam de mecanismos de gestão prudente para evitar ciclos de bonança e penúria. Outro exemplo documentado de influência do petróleo em política externa é a relação entre estados produtores ricos em petróleo e a compra de armamentos ou apoio geopolítico. Países do Golfo, com excedentes petroleiros, tornaram-se grandes compradores de armas modernas, financiados por receitas de energia. Essas aquisições, por sua vez, alteram equilíbrios regionais e geram círculos de dependência entre fornecedores de tecnologia militar e estados compradores. Nível de evidência alto no que se refere a contratos e compras. Microhistória. Juan, trabalhador de um porto na Venezuela, lembrava dos dias em que os tanques de combustível traziam navios cheios de peças, equipamentos e empacotamentos que prometiam modernidade. Quando os preços do petróleo desabaram, os contratos estancaram e Juan sentiu sua renda cair. Havia promessas de transformação. Houve também perdas que se somaram ao cotidiano. Os anos 1980 e 1990 deram nova prova de que o mercado petrolífero é um terreno de volatilidade política e econômica. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã e a Guerra Irã-Iraque, iniciada em 1980, introduziram incertezas que levaram a choques de oferta e preços elevados. Na década de 1980, uma combinação de excesso de oferta e queda de demanda levou a um colapso de preços que empobreceu orçamentos dependentes e forçou reestruturações econômicas. Uma lembrança dura de que basear um país em uma commodity volátil é uma aposta arriscada. Ao mesmo tempo, políticas de privatização e liberalização nos anos 1990 abriram portas para transnacionais voltarem a ter grande presença em campos petrolíferos ou em serviços correlatos. O mapa geopolítico se redesenhava. Empresas privadas, instituições financeiras, mercados de futuros e governos formavam uma teia complexa em que decisões de investimento afetam mercados e decisões políticas alteram fluxos de capital. No início do século XXI, a financiarização do petróleo se aprofundou. Contratos futuros, índices de commodities e a presença crescente de fundos de investimento no mercado de energia contribuíram para uma nova camada de volatilidade e, para alguns analistas, de especulação. Instrumentos financeiros permitiram que preços se movessem não apenas por fundamentos de oferta e demanda, mas também por expectativas, posições financeiras e choques externos, com efeitos reais sobre orçamentos nacionais e decisões empresariais. A partir da virada do século, uma nova revolução tecnológica alterou o mapa energético. A fratura hidráulica e a exploração de reservas de xisto, a chamada Revolução do Shale nos Estados Unidos, transformaram o país de importador em grande produtor em questão de anos. Essa mudança técnica teve consequências geopolíticas profundas, reduziu a dependência americana de alguns fornecedores, pressionou preços globais e forçou reconfigurações estratégicas, tanto em empresas quanto em estados. O efeito não foi só econômico, foi também político. Estados cujo poder estava conectado a elevados preços do barril viram-se confrontados com a necessidade de diversificar economias e alterar políticas públicas. Microhistória. Helena, engenheira de perfuração em North Dakota, viveu o boom do shale. Casas surgiram da noite para o dia. Rentistas compraram terrenos. Pequenos comércios prosperaram. Helena ganhou salário melhor, mas também viu mudanças urbanísticas, crise de moradia e pequenas tragédias, acidentes em plataformas e comunidades que se sentiam desordenadas. O boom prometeu riqueza imediata.
deixou perguntas sobre sustentabilidade e legado. Nos últimos anos, outro elemento passou a marcar o debate: a ciência do clima. A combustão de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, é um dos principais vetores do aumento de gases de efeito estufa e do aquecimento global. Esse conhecimento científico, estabelecido por décadas de pesquisa, mudou o cenário. O uso do petróleo deixou de ser apenas questão de estratégia econômica para ser uma questão de futuro coletivo. As implicações são vastas: eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar, mudanças na agricultura e migrações humanas. Governos e empresas enfrentam um dilema: como conciliar interesses econômicos imediatos com uma necessidade de transição que minimize riscos à estabilidade social e à integridade dos ecossistemas. A reação de corporações do setor fóssil a esse desafio é parte da história. Investigações jornalísticas e estudos acadêmicos têm mostrado que, ao longo de décadas, algumas grandes empresas financiaram campanhas para questionar a ciência climática, adotaram estratégias de comunicação que minimizavam riscos e promoveram narrativas de transição lenta ou tecnológica que priorizavam seus ativos. Em termos de evidência, há documentos internos e reportagens que documentam essas ações e sua intenção estratégica. Nível de evidência médio-alto em relação a financiamentos de grupos negacionistas e estratégias de comunicação. Isso não é uniforme. Dentro das grandes petroleiras existem vozes diversas, inclusive linhas de investimento em renováveis. Ainda assim, o padrão de resistência à mudança, aliado a esforços de lobby político, tornou o processo de transição mais lento do que muitos cientistas consideravam necessário. A disputa pela narrativa pública é tão decisiva quanto a disputa pela infraestrutura. Propaganda, marketing e relações públicas moldaram comportamentos. O carro individual como símbolo de liberdade, o combustível barato como critério de progresso, o imaginário do conforto moderno atrelado ao consumo fóssil. Esses elementos culturais reforçaram estruturas econômicas, criando bases sociais para defender interesses específicos e dificultando políticas públicas de redução de emissões. Microhistória. Marta, professora universitária e mãe, notava nas ruas a prevalência do carro como extensão da identidade. Ela cresceu em uma cidade desenhada para automóveis, avenidas largas, estacionamentos generosos, bairros distantes. Nos debates públicos, sentiu que falar de redução do uso de combustíveis fósseis soava como pedir sacrifícios individuais, enquanto as grandes decisões de investimento continuavam nas mãos de governos e corporações. Marta via na sua rotina como estruturas urbanas limitam escolhas e como mudar requer planos e recursos que ultrapassam o esforço individual. As consequências humanas e ambientais do ciclo petrolífero são múltiplas: derramamentos, poluição do ar e da água, saúde afetada por contaminantes, deslocamento de comunidades, perda de modos de subsistência tradicionais. Tudo isso tem documentação empírica em inúmeros estudos e relatos de campo. Além disso, a lógica de dependência econômica faz com que países e regiões se tornem vulneráveis a choques de preço. Quando o barril cai, orçamentos colapsam. Quando sobe, a tentação de ampliar gastos imediatos aumenta, gerando ciclos de expansão e contração que corroem instituições. Nesse ponto, é necessário destacar que o petróleo também financiou, de modo transparente e documentado, instrumentos estatais e internacionais de poder. Contratos de fornecimento, investimentos em infraestrutura de aliados, compras militares e acordos bilaterais são exemplos visíveis de como recursos energéticos se convertem em influência. Há também casos em que fluxos financeiros foram usados de maneira opaca para reforçar redes de clientelismo. Em termos de verificação histórica, diferenciar influência legítima, estratégia estatal e corrupção exige trabalho cuidadoso. Algumas condutas são bem documentadas, outras permanecem em zonas de alegação e debate. Em todas elas, a diferença entre os espaços legais e os ilegais é crucial para não confundir práticas de política com crimes comprovados. Voltando ao escopo global, a batalha por novas tecnologias e pela diversificação energética intensificou-se. Renováveis, eficiência energética e eletrificação do transporte emergiram como alternativas, oferecendo caminhos para reduzir dependência do petróleo. No entanto, a transição não é automática. Ela envolve interesses econômicos consolidados, consequências distributivas, quem perde e quem ganha, e necessidade de políticas públicas robustas. Alguns países mostraram caminhos interessantes. A Noruega converteu receitas petrolíferas em um gigantesco fundo soberano para assegurar rendimentos às gerações futuras e construiu instituições relativamente transparentes para gerenciar essa riqueza.
Nível de evidência alto. Esse exemplo não é panaceia, mas ilustra que o gerenciamento institucional e a disciplina macroeconômica podem mitigar alguns efeitos da maldição dos recursos. Microhistória. Olena, gestora de um fundo soberano, explicava ao conselho que a meta era transformar receita volátil em dividendos estáveis para um sistema de bem-estar. Havia debates difíceis. Quanto gastar hoje? Quanto economizar para o futuro? Como investir de modo socialmente responsável? No final, ela via na governança prudente um recurso político para preservar coesão social. No plano da justiça climática, movimentos sociais e populações diretamente afetadas, povos indígenas, comunidades costeiras, trabalhadores, ganharam voz. Protestos contra oleodutos, campanhas por transparência, pedidos de indenização por danos ambientais e esforços por participação nas decisões sobre recursos naturais tornaram-se parte do quadro. Exemplos recentes incluem mobilizações contra grandes projetos de infraestrutura petrolífera e reivindicações de direitos à terra. Essas vozes lembram que a transição necessária não é apenas tecnológica, mas também social. Exigir justiça, compensação e participação é condição para a aceitação e sustentabilidade das mudanças. É importante agora abordar com cuidado a questão do financiamento de conflitos. Onde há muita renda concentrada em alguns atores e onde os mecanismos de accountability são frágeis, as tensões políticas podem escalar para a violência. Há casos documentados em que receitas petrolíferas financiaram esforços militares e políticas externas expansionistas. Há também relatos e estudos que vinculam corrupção e má gestão à instabilidade interna. Em termos de evidência, muitos desses aspectos estão bem registrados em relatórios de organismos internacionais, investigações jornalísticas e pesquisas acadêmicas. Nível de evidência variável, dependendo do caso. Muitos exemplos têm documentação alta, outros dependem de investigações mais complexas. A outra face da equação é a resposta institucional, regulamentações, acordos multilaterais, mecanismos de transparência e iniciativas da sociedade civil. Instrumentos como a Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas, EITI, buscam tornar públicas as receitas pagas e recebidas, reduzindo espaço para desvios. A criação de fundos soberanos bem geridos, a imposição de regras de licitação para concessões e a exigência de estudos de impacto ambiental são medidas que, quando implementadas de modo sério, tornam a relação entre recursos e desenvolvimento menos predatória. Mas não há soluções mágicas. A transição energética precisa lidar com interesses instalados, com a resistência de setores que têm profundas vantagens no status quo e com a necessidade de garantir meios de subsistência para trabalhadores em setores fósseis. A questão é política, tanto quanto técnica. Quem decide o ritmo da mudança? Quem recebe compensações? Como redistribuir as oportunidades? Essas são decisões que exigem democracia, transparência e visão de longo prazo. Microhistória. Lúcio, mecânico em uma cidade que vivia do petróleo no interior do Brasil, via caminhões e oficinas diminuírem. Ele sabia consertar motores a diesel e sentia que sua profissão mudaria. Em uma reunião comunitária, ouviu propostas de requalificação profissional e políticas de transição socioocupacional. Para Lúcio, a transição era uma promessa que precisava se materializar em cursos, salários e oportunidades de trabalho para não virar mais uma condenação. Há ainda um roteiro financeiro a considerar. O mercado de petróleo afeta taxas de câmbio, investimentos estrangeiros, políticas de austeridade e ciclos de endividamento. Países muito expostos a preços voláteis costumam acumular dívida em fases de baixa ou estourar gastos em fases de alta, sem construir reservas que protejam contra choques. Políticas fiscais contracíclicas e instrumentos como fundos estabilizadores são ferramentas para lidar com esses riscos. Em sua ausência, a instabilidade macroeconômica pode aprofundar desigualdades. O mapa do poder também mudou com a globalização. Novos atores, como a Rússia com grandes reservas de petróleo e gás, ampliaram sua capacidade de influenciar vizinhança e mercados. Empresas estatais como Rosneft ou Gazprom combinam objetivos comerciais e estratégicos, e sua interação com o Estado cria dinâmicas de influência que se manifestam em acordos energéticos, sanções e disputas comerciais. No caso russo, há evidências robustas de uso do gás e do petróleo como alavancas de política externa em relação à Europa. Nível de evidência alto, em vários incidentes e estudos. A geopolítica de energia também se entrelaça com novas tecnologias. Construção de gasodutos, terminais de gás natural liquefeito,
rotas de transporte alternativas e investimentos em infraestrutura de renováveis. Essas opções alteram o poder relativo de produtores e consumidores. Por exemplo, um mercado mais integrado e diversificado tende a reduzir a capacidade de um único produtor de exercer influência por meio da escassez. Ao refletirmos sobre tudo isso, voltamos ao mesmo paradoxo. O petróleo deu muito, infraestrutura, crescimento, tecnologia, e ao mesmo tempo tomou muito, saúde ambiental, estabilidade política, vidas humanas. A narrativa não é unívoca, ela é feita de contradições, de ganhos e perdas entrelaçados. O desafio contemporâneo é construir caminhos que preservem o que pode ser preservado, remediem danos e, sobretudo, transformem as estruturas que permitiram que um recurso natural se tornasse um eixo de desigualdade e conflito. Que caminhos são realizáveis? Primeiro, transparência e governança. Abrir contratos, tornar públicas receitas e contratos, fortalecer instituições de controle, são passos fundamentais. Experiências como a do Fundo Soberano Norueguês mostram que é possível tratar receitas com disciplina e previsibilidade. Embora nenhum modelo seja automaticamente exportável, deve-se adaptar à realidade local. Segundo, diversificação econômica. Investir em educação, infraestrutura e setores produtivos que reduzam a dependência de uma só commodity. Terceiro, políticas de transição justa. Requalificar trabalhadores, investir em regiões afetadas, garantir proteção social para populações que perdem emprego. Quarto, cooperação internacional. Coordenação para reduzir volatilidade de mercados, mecanismos de apoio a países em transição e diálogo sobre limites temporais para a redução de emissões. Quinto, responsabilização e reparação. Onde houve danos ambientais e violações de direitos, processos de reparação e responsabilização pública ajudam a construir confiança. Os desafios são caros e complexos. A disputa entre interesses instalados e a urgência de mitigação climática gera tensões que exigem vontade política e mobilização social. Mas há sinais de mudança. Investimentos crescentes em energia solar e eólica, queda dos custos de armazenamento e eletrificação, além de políticas públicas que começam a priorizar sustentabilidade. O futuro dependerá não só de tecnologia, mas de escolha política. Microhistória. A Mina, ativista ambiental de uma comunidade costeira, trabalhou anos para que uma petroleira assumisse responsabilidades por um derramamento. Houve lentidão nos processos, mas um acordo de compensação e medidas de remediação foram construídas com pressão social e assessoria jurídica. Para a Mina, vitórias pequenas e bancadas por mobilização local mostram que direitos não se desfazem sozinhos, precisam ser reivindicados. No campo das empresas, algumas têm começado a alterar estratégias, investir em baixo carbono, diversificar portfólios, adotar metas de redução de emissões. Outras resistem até onde a legislação permite. A maneira como reguladores, investidores e consumidores pressionam essas corporações definirá, em grande medida, o ritmo da mudança. Existe também um espaço para a inovação institucional, contratos de concessão que prevêem cláusulas ambientais e sociais, regimes fiscais que incentivem investimentos de longo prazo, regimes de licitação mais transparentes e planos de desenvolvimento regional vinculados a receitas de forma condicional. A construção desses arranjos exige diálogo amplo, conhecimento técnico e compromissos políticos. Ao fechar esta longa noite de histórias, é preciso lembrar que a narrativa do Ouro Negro é, acima de tudo, uma narrativa humana. Ela cruza mãos calejadas, famílias que celebram luzes pela primeira vez, comunidades que perdem rios e modos de vida, governos que encontram fundos para escolas e também para arsenais, corporações que financiam ciência e, por vezes, campanhas de comunicação para proteger negócios. Não há um único vilão nem um único herói. Há sistemas e escolhas. A última imagem que deixo para você é dupla. De um lado, a beleza inquietante de um poço ao entardecer, o brilho negro refletindo o céu. Do outro, um grupo de jovens trabalhadores e trabalhadoras que se reúnem em uma sala comunitária para debater cursos de requalificação e projetos locais de energia solar. Ambas as imagens pertencem à mesma história.
Elas mostram o passado, com seu peso, e uma possibilidade de futuro, feita de escolhas concretas e políticas. O petróleo comprou silêncios e financiou decisões. Também iluminou casas e permitiu avanços. Nosso desafio democrático é transformar a experiência acumulada em instrumentos de responsabilização, em políticas que não confundam curto prazo com destino final. É preciso governar melhor, investir em transição justa e ouvir aqueles cujas vidas foram moldadas pelo brilho negro. Antes de você apagar a luz e fechar os olhos, lembre, a história do ouro negro não está encerrada. A cada política pública, a cada contrato, a cada investimento, seja uma peça que reescreve o enredo. Não é fácil. Nada que seja estruturalmente transformador o é, mas é possível. Há alternativas: energias renováveis, governança transparente, fundos soberanos bem administrados, políticas sociais de compensação e requalificação, que podem reduzir a periculosidade dessa dependência. Se esta história te interessou, há uma playlist com outras narrativas sobre energia, política e poder. Assine o canal e compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir esta conversa. Talvez a verdadeira história para dormir exija de manhã um despertar coletivo, não para culpar, mas para decidir juntos como administrar o que ainda resta de esperança neste século marcado por escolhas profundas. Boa noite, e que a lucidez nos acompanhe ao acordar.